Oi amigas, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pro vídeo de hoje eu estarei mostrando a minha produção do mês de maio. Foi uma produção assim que eu estou até surpreendida de tanto que eu produzi, considerando, né, que eu sou uma pessoa que trabalha CLT, então eu não tenho o dia inteiro pra crochetar. E nos outros meses eu não cheguei a anotar certinho tudo que eu fiz, mas eu acho que esse mês foi super produtivo, então eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar detalhadamente cada peça que eu produzi, as medidas, peso e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver essas peças, continuem assistindo o vídeo. Eu anotei tudo aqui no papel por ordem de tempo que eu fiz, então desde a primeira peça até a última peça que eu produzi está tudo em ordem, tá? De produção. A primeira peça foi super especial, eu fiquei apaixonadíssima, eu já mostrei em vários vídeos aqui pra vocês e eu confesso que eu quase roubei pra mim, mas foi uma produção muito especial que uma das minhas melhores amigas encomendou um jogo de banheiro e uma passadeira pro quarto dela. Porém, como era bem na época do aniversário dela, ali no final de abril, eu resolvi presentear ela com uma das peças, que foi a passadeira, e a outra ela adquiriu, que foi o jogo de banheiro. Então ela escolheu o modelo, cor, tudo certinho. E, gente, vocês já viram milhares de vezes, mas até hoje eu fico chocada. Foi esse tapete aqui, maravilhoso, em tons de cinza. Vou botar desse lado aqui, que não tá com a luz direto, né? Então é esse degradê aqui de cinza, o cru aqui na base, cinza claro, chumbo, preto e o rosa aqui pra dar aquele charme especial, né? Gente, simplesmente apaixonada, eu amo esses tons assim mais frios, mais escuro, então eu amei como ficou. Eu já tinha feito, né, esse mesmo tapete nos tons de rosa e eu achei que no cinza ficou tudo. Esse é o tapete econômico, fácil e rápido de fazer da Cleane Souza Crochê. Então, se vocês quiserem o passo a passo de alguma dessas peças que eu produzi, me deixa aqui um comentário que eu mando o link pra vocês, tá? Porque todos eles têm o tutorial. Então, esse aqui foi o tapete, eu usei 3 squares e ele ficou com 62 centímetros e meio de comprimento e 46 centímetros de largura. E ele ficou pesando 312 gramas. Não é super econômico, eu não considero super econômico 312 gramas, porém, eu levo em consideração que ele tem square, tem picô, né, tem esse bico mais trabalhado, tem carreira de ponto alto fechada. Então, considerando essas questões, eu acho que foi bem econômico. E a outra peça é a tampa do vaso, que eu fiz exatamente igual, no mesmo modelo. A única coisa que eu mudei foi que eu diminui um square, né, pra ele ficar mais reduzidinho. Mas é a mesma combinação de cores, mesmo tudo, tá? Só diminui um square. E atrás eu adicionei a redinha. Até tinha comentado com vocês, né, que foi a minha primeira tampa do vaso. Então eu fiquei muito orgulhosa que eu consegui fazer. Eu tava bem receosa se eu ia conseguir fazer ou não, mas deu tudo certo. Fiz aqui regulável, né? E a minha tia experimentou, eu experimentei aqui no vaso de casa e ficou certinho, tá? Então eu amei fazer esse modelo. E a tampa do vaso ficou com 55 centímetros e meio de comprimento por 44 de largura. Então acho que ficou num tamanho legal. E ficou pesando, né, 303 gramas, porque ele é um pouco menor, mas ele tem a redinha, né? Então eu amei, gente, esse modelo. O próximo foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo. E eu aproveitei essa oportunidade que eu tava tranquila nas encomendas e resolvi fazer. Que foi a nossa queridíssima bolsa, que vocês viram no vídeo passado, né? A nossa bolsa nessa cor chocolate, que tá até combinando aqui com o meu moletom. E ela ficou maravilhosa, gente. Eu tô amando usar ela. É uma bolsa super simples, mas ela é chique, ela é espaçosa, ela é linda, ela é tudo.
E ela também é super fácil de fazer. Eu utilizei uma base oval e depois só fui subindo os pontos altos, super tranquilo de fazer. E ela ficou com 37 centímetros de comprimento por 34 de largura. Não, acho que foi 37 de largura por 34 de comprimento. E ela ficou pesando incríveis 348 gramas. Eu achei que ela ia pesar mais, né? Por ser toda de ponto fechado, frente, verso, tem a alça, tem tudo, mas ela ficou pesando 348 gramas. Então eu achei que foi uma bolsa super econômica e super simples de fazer. Lembrando que essa bolsa foi feita com tutorial americano, né, em inglês. Então eu não cheguei a pegar o nome dela, mas se vocês quiserem, eu deixo o link aqui embaixo nos comentários pra vocês, tá? A próxima peça também foi super especial, eu amei fazer. Eu fiz 2 versões dessa mesma peça e eu sinceramente amei fazer. É um pouquinho complicado, mas não é complicado, é só meio demorado. Mas eu amei, ficou belíssimo, que é o trilho tulipas, gente. Olha isso. Eu peguei, ele já foi vendido, tá? Minha mãe comprou, então por isso que eu tive ele aqui pra pegar pessoalmente. Mas olha isso. Sério, maravilhoso. Fiz shorts, fiz tudo que eu tinha direito com esse trilho, porque ele ficou maravilhoso e tá bem bombando aí, né, nas redes sociais. E ele ficou com 1,07 m de comprimento por 26 centímetros de largura. Então ficou num tamanho ótimo e ele ficou pesando somente 326 gramas, o que eu achei super econômico, considerando que é uma peça de mais de 1 metro, tá? Então eu amei fazer. Essa base aqui é uma delícia de fazer, rapidinho. O mais chatinho, né, como eu falei no outro vídeo pra vocês, é a tulipa, né? Porque demora bastante fazer ponto alto, faz picô, volta, não sei o que. Mas eu amei, gente, sério. Amei tanto que eu fiz outro, que não foi nessa ordem, mas eu já vou mostrar pra vocês, já que eu já tô falando, né, nessa peça. E foi esse trilho aqui, gente. Falei no vídeo passado que eu ia mostrar nesse vídeo pra vocês. E olha que coisa mais linda do mundo. Eu acho que eu amei mais esse do que o outro, tá? Então, gente, olha que lindo. Essa peça aqui, eu tive ajuda aí de várias meninas pra me ajudar a decidir a cor. Porque eu queria fazer uma base com uma cor diferente, né, que fugisse do cru. Então eu tava fazendo uma outra produção no cinza. Eu acho que eu tava passando o picô naquele outro tapete. E aí eu aproveitei que eu já tava lá com o cone e comecei essa base. E aí depois eu passei o gramado aqui no verdinho. E as tulipas, originalmente, eu pensei no cru. Só que chegou na hora eu fiquei assim, se eu botar um rosa, um vermelho. Aí eu fiquei, mas não tava ornando, sabe? Eu tava olhando e não tava gostando. Aí eu fiz algumas tulipas pra ver como é que ia ficar e ainda assim, sabe? Não bati o coração, ficou bonito. Mas fiquei, será se... Aí eu convoquei as meninas, né? A Tâmara, a Johanna e a Val, que é a rainha das combinações. E elas me ajudaram a escolher. Eu fiz, então, as opções com rosa, vermelho e preto. E aí, quando eu botei o cru, gente, não teve outra escapatória, sério. Eu achei que ficou magnífico, lindo, lindo, lindo. E ela ficou um pouquinho mais curta, ficou com 1,04 m de comprimento, mas os mesmos 26 de largura, tá? E ficou pesando um pouquinho menos também, 337 gramas. Porque eu acho que esse cinza aqui, ele tava com fio muito fino, né? Esse aqui foi a última compra que eu fiz da Criativa. E a maioria veio com um fio bem fininho mesmo. E isso, claro, vai impactar tanto no tamanho quanto no peso da peça. Esse aqui, eu também usei esse cru, que é o mesmo desse cru. São da Criativa, mas não tava tão fino, tá? Então eu acho que por isso que deu essa diferença. Mas sério, gente, sensacional, sensacional. Como eu falei, né, não foi nessa ordem que eu fiz os trilhos tulipa, mas foi
mais ou menos quase. Eu fiz o primeiro, que foi esse com a base cru, né, e as tulipas vermelhas. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe teve um chá aqui com as pessoas da igreja dela, e aí ela quis dar um mimo pra elas e me encomendou 8 porta-copos pra tá entregando pra cada uma. E aí cada porta-copo também foi com um bilhetinho personalizado aqui da loja, onde eu botei a minha logo, que é as patinhas de gato com um novelinho no meio, e o arroba aqui embaixo. E atrás eu botei um versículo e um desenho que ela tinha me pedido, personalizado então para cada cliente. E aí foram 8 porta-copos desse, olha que lindo que ficou também. Aqui eu usei o verde água da Criativa e o cru na ponta, tá? Ele ficou pesando 17 gramas e ficou mais ou menos 11 centímetros, né, de uma ponta a outra. Eu amei fazer, eu adoro fazer porta-copo, né, já faço sempre pra dar de mimo pras minhas clientes. Aqui tá um exemplo que eu fiz também uns dias depois com as sobrinhas daquele outro tapete, uns dias antes, quer dizer, com as sobrinhas daquele primeiro tapete que eu mostrei. Eu fiz esse porta-copo aqui em tons de cinza e eu amo, acho que é um mimo super fofo, super funcional também, que é um mimo que a pessoa vai usar em casa e tudo mais. E também é um chamariz pra pessoa encomendar mais, né? Tu dá um e ela fica, ai, quero comprar mais pra fazer o jogo. Ou, principalmente, como eu vendo muito a mesa aposta, né? As pessoas me pedem muito trilha de mesa, jogos americanos. Então, eu acho que o porta-copo também é uma ótima opção pra combinar ali e compor a encomenda delas, né? Então, 8 porta-copos desse e um desse que foi com sobrinhas pra dar de mimo. E o próximo foi uma peça que não tava nos planos fazer, mas eu vi as meninas fazendo e eu fiquei com muita vontade de fazer ele também, que foi a Tâmara fez primeiro, se não me engano, e depois a Johanna fez também. E aí eu quis testar porque eu achei um modelo super simples, mas o bico ele é tão bonitinho. E eu queria um tapete pra eu vender a R$25. Porque eu também quero participar da hashtag crochê com compromisso. E o desafio que tava rolando era de fazer peças com sobrinhas, né, de barbante. E daí também juntou com o desafio lá das membras do canal da Val Crochê, que era fazer alguma peça em preto. E como fazia muito tempo que eu não trabalhava com preto e eu não tinha ideia do que fazer, assim, com uma cor predominante preta, então eu juntei o útil com o agradável e fiz essa peça, que foi o tapete Loren. Olha só. Não é o tapete Loren, né? A gente fala tapete Loren porque a Loren, ela é bem conhecida, né? Mas ele é o tapete Mega Fácil, se não me engano, tá? Mas é do canal da Lore. Então, olha que bonitinho, gente. Ele tem a base super simples aqui fechada, sobe com bloquinhos, aqui as pizzas, né, que a gente faz. Só que o diferencial, então, é o bico, gente. Eu acho que ele dá todo um charme pro tapete. E eu adorei fazer ele. Ele é super fácil mesmo, como diz já o nome. E ele é rapidinho de fazer. Eu só achei um pouquinho maçante porque eu usei uma cor nele todo. Então parece que demorou mais pra fazer, sabe? Mas se você fizer tipo a base de uma cor e o resto de outra cor, eu acho que fica melhor ainda de fazer ele. E além de mega fácil, ele é mega econômico, porque ele ficou com 60 centímetros de comprimento por 41 centímetros de largura e ele ficou pesando 248 gramas. Até minha balança deu uma bugadinha ali na hora que fui pesar, mas ficou em torno disso aí, tá? 240, 245 gramas. Adorei fazer, já quero fazer mais. Inclusive, ontem a minha tia veio aqui em casa pra almoçar com meu pai, que tava de aniversário. E aí ela me encomendou um jogo de banheiro, 3 peças, desse modelinho, tá? Então vocês também vão acompanhar aí mais pra frente essa produção, que vão ser 2 tapetes e uma tampa do vaso. Agora, por último, mas não menos importante, é uma peça que eu tava
super ansiosa pra mostrar pra vocês. E foi uma combinação de cores linda, tudo lindo, gente. Eu tô apaixonadíssima. Uma gracinha, ficou muito fofo. Para as meninas mais girly, assim, né, de plantão. Ficou lindo, gente. E é a passadeira, que é do jogo de cozinha da Isabela Fernanda, aquele sucesso de vendas. E eu amo essa passadeira, eu já fiz outra vez, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu fiz ela também pra presentear uma amiga, né, que ela casou em março, acho que foi março, começo de março, ela casou, e aí eu resolvi presentear ela com uma passadeira. E dessa vez eu estou presenteando outra amiga, que é aquela mesma amiga do jogo de banheiro. E é, gente, essa passadeira aqui. Sério, olha isso. Vou até dobrar ela no meio aqui, porque fica mais fácil de mostrar. Olha. Sem palavras, né? Linda demais, gente. Ó, de mais pertinho pra vocês verem o bico. Então, como eu falei, essa é a passadeira do jogo de cozinha sucesso de vendas da Isabela Fernanda. Eu fiz aqui a flor rasteira com o amarelo bebê no miolo. Aqui as pétalas foram lilás. E esse verdinho aqui é o folha da Barroco, tá? Utilizei ele porque como eram tudo tons pastéis, eu acho que o gramado ia ficar muito contrastando aqui, né? Então eu botei o folha. Esse cinzinho aqui é o areia da Criativa, tá, gente? Ele é um begezinho bem acinzentadinho, tá? E aqui, então, os detalhes também em lilás, que também é da Criativa. Então, olha, gente, como ficou linda, super delicada essa combinação. E eu utilizei 6 squares. Squares, é bom, né? 6 squares. Bom, enfim, 6 squares, tá? A primeira passadeira que eu fiz com 8, que é a mesma quantidade que a Isabela Fernanda utiliza, né? Só que ela ficou com 1,30 m, gente. Enorme, enorme, enorme. E daí eu quis fazer um pouco menor. E aí ela ficou com mais ou menos 1,03 m de comprimento por 40 centímetros de largura. Então eu acho que para um quarto ficou excelente. Vou até me afastar aqui para mostrar ela inteira para vocês, ó. Linda, maravilhosa. Eu adoro esse bico. Ele tem esse detalhe aqui em Vzinho que eu acho muito fofo. E ficou com mais ou menos 480 gramas, tá, gente? Ele é um pouquinho mais pesado, mas vale super a pena porque ele é lindo de morrer, tá? Gente, eu já ia me esquecendo de tudo, tá? Porque eu gravei tudo e me esqueci de uma peça super importante que eu fiz entre um trilho de tulipa e outro, que foi a passadeira de hexágonos. Isso mesmo, eu mostrei também no vídeo passado da hashtag. Eu fiz essa passadeira, eu vou deixar a foto aqui pra quem não viu. E eu não cheguei a pesar ela, infelizmente, mas ela ficou com 1,13 m de comprimento por 53 centímetros de largura. Então ficou uma peça também super especial, adorei fazer ela, apesar da costura ser um pouco mais chatinha, mas ela fica muito linda. E é uma peça, assim, de responsa, sabe? Uma peça com presença. E ficou muito lindo também, eu adorei fazer. Espero ter a oportunidade de fazer mais vezes com outras combinações de cores. E claro, com certeza irei compartilhar aqui com vocês. Então foi isso, gente. As peças que eu produzi esse mês, recapitulando, foi o jogo de banheiro cinza, né, com tons de cinza, a bolsa marrom, os 2 trilhos de tulipa, a passadeira de hexágono, os porta-copos, o tapete Lore, né, o pretinho, e a passadeira, que foi a última peça, então, a ser finalizada. Como eu falei, foi um mês, assim, que pra mim, eu considerei super produtivo. Foram várias peças mais complexas, assim, de fazer, né, não foi somente, tipo, tapetinhos, mas teve passadeira, teve os trilhos, que são mais demorados, a bolsa também, apesar dela não ser super grande, super complexa, mas ela é muito demorada, aquele monte de ponto alto,
E eu vou fazendo parcelado, né? Eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois e assim eu vou indo. Eu iniciei também, até ali em cima, um teste de um americano, que é um modelo novo que eu vou produzir para encomenda da minha chefe, né, que foi a mesma pessoa que eu presenteei com a passadeira de hexágono. E é um modelo, eu acho que é americano Tati, Supla Tati, alguma coisa assim. E já fiz a base nele, falta o bico, mas eu não incluí na produção de maio porque eu não finalizei, né? Mas eu estarei fazendo uma mega produção dele de 12 unidades. Eu falo mega porque, assim, gente, 12 unidades pra mim é muito, demora muito. E é um americano bem trabalhado, né? O bico dele é todo meio rendado, assim. Então vai demorar bastante. E aí eu vou gravando pra vocês também, que nem eu fiz com os americanos retangulares. E eu acho que vai ficar a coisa mais linda também, tá? Então, essa foi a produção. Espero que vocês tenham gostado, né, de me acompanhar aí nessa saga. E a palavra de hoje, né, gente, eu queria deixar com vocês Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E como esse é um vídeo, né, sobre produção do mês, é um vídeo mensal, né, a mais longo prazo, eu queria deixar essa passagem com vocês para que a gente inicie o mês de junho trabalhando mais nessa questão, pra gente ser pessoas melhores, tanto pro nosso trabalho, mas também no nosso dia a dia, com a nossa família, lá na igreja e tudo mais. Então é super importante a gente sempre voltar nessa passagem pra gente conseguir melhorar cada vez mais e vendo o que a gente tá errando, como continuar, enfim. E sermos capazes de produzir esses frutos cada vez mais, tá? Então eu vou ler aqui no computador porque tá na versão NVI, que é mais fácil de compreender. E aí vocês podem ir me acompanhando aí, tá bom? Então vamos lá. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Fortíssimo, né, gente? Como eu sempre digo, a palavra ela fala por si só, né? Não precisa nem eu falar mais nada. Mas assim, gente, releiam e releiam e releiam essa passagem, que ela é riquíssima, tá? Então, se a gente andar no Espírito, a gente não vai precisar dos desejos da carne, né? Quanto mais a gente estiver perto de Deus, menos a gente estará perto da carne, dos desejos da carne que são ruins, né? Então que a gente possa trabalhar mais essas questões que são erradas, né? Nas inimizades, nos ciúmes, na ira, discórdias, invejas, glutonarias e enfim, e a gente possa ser pessoas melhores produzindo os frutos do Espírito, porque a gente possa testemunhar e testificar o Espírito na vida de outras pessoas, sem a gente precisar ficar falando, mas só a
nosso semblante, as nossas atitudes, nossos pensamentos já vão mostrar essas coisas, né? Já vão testemunhar essas coisas através dos frutos que são do Espírito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí pra mim qual foi a peça preferida de vocês, qual que vocês mais gostaram, se vocês já fizeram alguma dessas peças, se sim, qual. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também de ativar as notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu estiver postando aqui no canal, tá bom? Então é isso, uma boa semana para vocês, um ótimo mês, que esse mês seja próspero e muito abençoado na vida de vocês, com muitas encomendas, vendas aí. E crescendo no canal também, né? Para as meninas que tem canal, para as crocheteiras blogueiras aí de plantão, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.